A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical, chegando com a lição 11, classe de juvenis, a redenção. Meus irmãos, eu sou o professor Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 20 anos e estamos aqui no YouTube há mais de 6, já somos mais de 20 mil inscritos. Faça parte desta comunidade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo, abençoa você, ajuda você a preparar a sua aula, então nos ajude a ajudar muito mais professores. Esta interatividade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando, claro, o crente gosta de falar, fala aí, irmão, comente os nossos vídeos. Esta interatividade faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e divulgar para muito mais pessoas, então nos ajude alcançar mais pessoas, compartilhando os nossos vídeos, interagindo com os nossos vídeos, tá certo? Pegue sua revista, lápis, caneta, bloco de notas, a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus neste tema fantástico que é redenção, e a expectativa está a mil, segura a ansiedade, primeiro trimestre de 2022 vem chegando aí como o novo currículo da EBD, com certeza será algo extraordinário. Bora para a aula de hoje. Eu estou testando equipamentos novos, o microfone que eu já estou usando aí há algum tempo, não sei se vocês perceberam, que é um microfone profissional, e também agora nós estamos usando uma webcam que filme Full HD, e eu gostaria que vocês falassem para nós o que estão achando dessa experiência, como está a imagem, como está o áudio. Fale pra gente, claro, aqui nós somos o que filma, o que edita, o que produz, o que grava, mexe no áudio, mexe no vídeo, então ore por nós, tá certo? A redenção é o título aqui da nossa lição. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8 e 23. Nós vamos falar sobre este assunto tão importante. Lembrando que na descrição dos vídeos tem o nosso site. Clique aí, você acessa material de conteúdo em PDF, comentários, slides desta lição. Você acessa o nosso WhatsApp para nos convidar para ministrações, para eventos, congressos. Será um prazer atender a sua igreja no ano 2022. Você acessa também aí grupos de professores, aonde semanalmente conversamos sobre os assuntos da semana ligados à lição. Dá uma olhada aí. Introdução. A redenção foi um ato negocial de Deus, em que Ele nos comprou para Ele, resgatando-nos da maldição do pecado, cujo fim era a morte. Nós vamos ver então o que é a redenção aqui na nossa aula de hoje. E deixa já eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O preço pago pela nossa redenção foi pago a quem? Foi pago a Deus ou foi pago ao diabo? De quem é que o homem, a quem é que o homem devia? Vamos falar sobre isso na lição de hoje. Durante muito tempo, algumas pregações, peças de teatro davam uma ideia de que a nossa dívida era com o diabo. E nós vamos ver que na lição de hoje, que na verdade não era bem isso, não era nada disso, tá certo? Tópico 1, redenção, reflexão. Vamos pensar em uma pessoa que está no corredor da morte. Ele vai fazer aqui uma conjectura. Uma pessoa que está no corredor da morte, e aí esta pessoa ela está ali, condenada por crimes que cometeu. E o que acontece é que bem próximo ali da sua morte, alguém chega, o carcereiro chega com um alvará de soltura, porque o juiz lhe deu a liberdade. Este prisioneiro do corredor da morte fica feliz, mas ele quer saber o que aconteceu. Afinal de contas, ele é culpado. Mas o carcereiro diz a ele, olha, alguém se apresentou em seu lugar e assumiu a culpa por você. Logo, não resta outra alternativa ao juiz, senão conceder-lhe a liberdade. Embora você seja culpado, não há mais nada que o condene. A redenção é o plano de Deus para a libertação do homem. Embora já estivesse no plano de Deus,
desde a queda do homem ou desde a eternidade, 1 Pedro 1, 18 ao 20, a redenção era contudo desconhecida. O ser humano decaído no seu estado original não podia entender ou mesmo imaginar um plano assim da infinita graça e misericórdia de Deus. Embora o homem não conhecesse, ela já estava planejada no coração de Deus desde a eternidade. Mas afinal de contas, o que é redenção? O que é redenção? Afinal de contas, deixa só eu olhar aqui se está tudo ok com a gravação do áudio. Como eu disse aos irmãos, nós somos aqui o multiuso, tá certo? Olha só, o que é redenção? É o ato soberano de Deus, através do qual ele pagou o preço do nosso pecado no Calvário, com efeito retroativo para toda a humanidade, tá certo? Então redenção é a carta de alforria, significa liberdade de Deus para todos aqueles que creem em Cristo. 2 requisitos os homens têm que apresentar para serem redimidos: arrependimento e fé, sem os quais o dom gratuito da salvação de Deus não será concedido. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho produz arrependimento que gera a salvação, que leva à salvação. Então é preciso pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é atacar o pecado, é apresentar Cristo às pessoas, irmãos. Nós vamos separar as coisas. Imagine que nós estamos pescando. Eu pergunto, você quando vai pescar, ou o pescador quando vai pescar, ele pesca o peixe limpo? Claro que não. Ele pesca o peixe e depois de pescar ele limpa. Então a pregação evangelística é para fisgar o peixe. Tá me entendendo? É a isca para atrair. Atrair e fisgar. O ensino doutrinário, a escola dominical, o culto de ensino é para limpar o peixe. E lembrando que esse limpar o peixe aí é até o arrebatamento ou até a morte, tá certo? A força da redenção. Ao escrever seu célebre livro do Contrato Social, o suíço Jean-Jacques Rousseau iniciou dizendo que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Essa é a ideia que se desdobra em toda a extensão da festejada obra. Mas será isso verdade? Será que o homem nasce livre e a sociedade, a família, a igreja o aprisionam? Será que é isso mesmo? É o contrário. A Bíblia diz que o homem nasce acorrentado, mas pode ser livre em Jesus. Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então já nasce em pecado. O pecado faz parte da nossa natureza, mas em Cristo o homem pode ser liberto. A redenção de Jesus é tão poderosa que tem efeito retroativo, porque alcança todos os seres humanos, tá? Todos os seres humanos. Inclusive, irmãos, nós tivemos aqui um debate no grupo de professores falando sobre o batismo. Tem gente acreditando que o batismo que salva e que para o batismo ser válido tem que ser em água corrente, não pode ser num tanque batismal, não pode ser numa piscina, não pode ser num tambor, numa banheira, não pode ser, tem que ser em água corrente, porque na água parada os pecados das pessoas ficam ali e na água corrente o pecado vai embora. Irmão, o batismo é simbólico, irmão, simbólico. O que nos redime, o que nos salva é o sacrifício de Cristo. Se você quiser acessar esse material, me chama no WhatsApp, eu encaminho para você, mas fique atento que logo logo sai esse vídeo aqui no canal, eu apresentando isso para os irmãos. E aí, está gostando da nossa aula? Está sendo útil para você? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, por favor, inscreva-se, ative o sino de notificações para que juntos nós possamos continuar trabalhando para o Senhor. Tópico 2, o preço da redenção. O preço da redenção. Qual seria o preço? Quem poderia pagar preço de sangue de alguém que não tivesse pecado? 1 Pedro 1, 18, 19. Não foi com ouro, prata ou pedras preciosas que fostes comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha.
conhecido antes da fundação do mundo. Leia também, meus irmãos, Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, que vai falar sobre o sangue de Cristo e que vai explicar em detalhes que sangue de animais não é capaz de purificar pecados, tá certo? Mas é o sangue de Cristo, é através do sangue de Cristo. Olha o que diz aqui, Hebreus 10:4, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, tá certo? É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, o preço da nossa redenção, da nossa libertação da escravidão do pecado, foi o sangue de Cristo. O maior preço já pago, afinal de contas, sangue de um inocente. E respondendo àquela pergunta que fizemos no início da aula, esse preço foi pago a Deus. A dívida do homem era com Deus. O que o inimigo faz é se assenhorar do homem que está escravo por causa do pecado. Então ele escraviza o homem, não é? Ele toma o homem, ele assalta, ele sequestra o homem que se deixou seduzir pelo pecado. Mas a dívida humana é com Deus. Tópico 3, o 2 é bem curtinho. Os tempos da redenção passado, Calvário, foi o momento no tempo em que o Filho de Deus pagou o preço, não é? No Calvário, a salvação, a redenção se consolidou. Jesus morreu e Deus nos comprou para Ele mesmo. Eu diria que o passado ainda vai além, não é? Então a nossa redenção, de acordo com 1 Pedro 1, 18 a 19, ela estava decidida desde a eternidade. Então o que vai acontecer no Calvário é a consolidação, é a execução da nossa redenção. No tempo presente, conversão. Jesus disse para o ladrão lá na cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que promessa extraordinária, não é? Extraordinária. Morreu como réu para todas as outras pessoas, mas como salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo salva hoje. Ele continua salvando. E se a pessoa se encontrar nessa situação, mas viveu a vida toda do jeito que quis, aí na hora da morte resolve aceitar Jesus, tá valendo, tá valendo. Lembra daquela parábola? Os trabalhadores que foram contratados para trabalhar de manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde e logo no final da tarde, na hora do pagamento, o Senhor veio e pagou todos igualmente, tanto aqueles que trabalharam o dia todo, quanto aqueles que trabalharam apenas uma parte do dia. Por quê? Porque a salvação é dada de graça e por graça por Deus. O mérito é todo divino, não há mérito humano. Futuro, glorificação. A redenção que no passado foi realizada no Calvário e no tempo presente aconteceu na nossa conversão, terá um futuro. A glorificação do nosso corpo é quando seremos redimidos por completo, não é? Então hoje, salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, o pecado não nos escraviza mais, Romanos 6, de 11 a 14, o pecado não gera em nós mais nenhuma condenação, Romanos 8, tá certo? Mas o pecado ainda habita em nós, Romanos 7, 14, mas naquele dia, quando formos arrebatados, receberemos um corpo glorificado e o poder não terá mais nenhum, o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós. Tópico 4, a bênção da redenção. E aí, meus irmãos, tá gostando da aula, da iluminação do áudio? Fala pra gente. Teste de equipamentos novos por aqui. E se não se inscreveu ainda, já sabe, irmão, inscreva-se aí no nosso canal para ser abençoado. A bênção da redenção. A redenção traz consigo maravilhosas bênçãos. Descreveremos algumas delas. Faz-nos agradáveis. Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a Ele. Desde a queda, o homem tinha se tornado inimigos de Deus. Mas agora, o que estava afastado pode chegar perto. Efésios 2, lê Efésios 2, do 1 até o 22. Lê inteiro, para você ver que coisa extraordinária. Olha aqui, ó. Olha aqui, dá tempo da gente ler, para o vídeo não ficar muito longo e a gente ter problema com o YouTube. Aqui, ó,
Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou o muro de separação entre nós. 17. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Está falando de quem? De Jesus. Jesus restaurou o acesso do homem a Deus através da nossa redenção. Então agora nós somos agradáveis a Deus. O homem sem Deus é inimigo de Deus. Vale lembrar em Efésios 2, de 1 a 3, é inimigo de Deus, hein? E João 3:18 também. Perdão de pecados, efeitos aí da redenção, bênçãos da redenção. Como dito anteriormente, para a redenção se concretizar é preciso ter arrependimento e fé. Assim a redenção confere o perdão dos pecados porque houve arrependimento, ok? E como ter certeza de que nós somos perdoados? Porque está na palavra. Nós somos perdoados porque Cristo nos perdoou através do seu sacrifício. Nós somos justificados, perdoados. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? Declarado inocente, perdoado, tá certo? Pela fé. Então é pela fé, não é por sentimento, é fé. O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito é uma consequência para quem é redimido por Jesus. Não é o batismo com o Espírito Santo, não, ok? É o Espírito vindo fazer morada na vida do novo crente, na vida do novo convertido. Então, quando a pessoa se rende a Cristo, o Espírito Santo vem habitar na vida dela, e a grande diferença é que a partir de então, a sua vida passa a ser direcionada pelo Espírito Santo. Logo, se alguém mesmo estando na igreja vive uma vida contrária à palavra de Deus, ele vive em prática habitual do pecado, isso é sinal de que provavelmente ela não se converteu de verdade, não se arrependeu de verdade, portanto o Espírito Santo não habita nela. E por isso ela tem dificuldade de agradar a Deus, de fazer as coisas que agradam a Deus. Está aqui, em Romanos 8 e versículo Romanos 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível alguém que não nasceu de novo agradar a Deus. Então, essa é a pergunta que nós também, como igreja, devemos fazer. Se alguém está tendo dificuldade em seguir os ensinamentos da palavra, nós como igreja, como professores, como pastores, precisamos perguntar, mas essa pessoa nasceu de novo? Ela foi levada ao arrependimento, ela foi levada pela instrução a crer de fato em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para fazer um compromisso de conversão com Jesus? Se ela foi, precisa tomar uns puxão de orelha, mas às vezes não. Nós estamos convidando as pessoas para aceitar Jesus, muitas vezes, com a motivação errada. A motivação certa é converter-se para viver uma nova vida. É isso que tem que acontecer e é para isso que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Amém, meus irmãos? Boa notícia para vocês. Vai ter dinâmica desta aula. Fique atento, fique ligado aqui no canal. Tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Forte abraço, boa semana e até o nosso próximo encontro.